praticamente última aula, né? Nós teremos, porque a gente tem a nossa avaliação aí na quarta-feira, né? Deixa eu só dar um negócio, peraí. Na quarta-feira, né? E na quinta-feira a gente vai decidir o que a gente vai fazer. A gente vai conversando na quarta e hoje, tá ok? Beleza. Pessoal, na atividade de hoje, na aula de hoje, né, nós vamos falar sobre um pouco, né, porque é um assunto bastante longo, né, sobre trocadores de calor, né? Nós temos dois tipos básicos de trocadores, que são os de casco tubo e os de placa, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre eles, né, um pouco mais sobre a parte da inspeção, né, de reconhecer falhas. Mas para isso a gente tem que lembrar, antes de falar sobre essa questão desses equipamentos, a gente tem que sempre pegar lá na qual norma regulamentadora que a gente tem que seguir, né? No caso de, quando a gente fala de trocadores, casco-tubo, falamos de tanques, falamos sobre equipamentos que trabalham com a pressão, né? Nós sempre vamos ouvir falar da NR13. Então, a gente, provavelmente, quando a gente fala NR13, a gente só acaba lembrando, caldeira, caldeira, caldeira. Realmente, tá? A NR13, de princípio, ela foi pensada para a inspeção e os bom cuidados em caldeiras. Só que a gente tem que lembrar sempre que não é só caldeira que tem numa empresa que pode causar um acidente, né? Pode acontecer um desastre, né? Qualquer equipamento sob pressão tem isso. Então, a gente tem que lembrar alguns conceitos, né? A NR13, pessoal, ela é uma norma, né, que regulamenta a fabricação, inspeção e funcionamento das caldeiras vasos de pressão, né? Itens que trabalham com pressão, em geral. Então, nela fala quais inspeções devem ser feitas, né? Quem são os responsáveis pela inspeção numa empresa, quem é a pessoa habilitada, né? Geralmente é o engenheiro que assina por aquele projeto ou por aquele equipamento por um curto período de tempo. Ela indica também qual é o treinamento básico para um operador de caldeira. Por exemplo, aqui nós temos bastante pessoas que trabalham na caldeira, pelo menos aqui que eu lembrei, né? Então, vocês provavelmente fizeram um curso de operador de caldeira lá, de 40 horas, não sei exatamente quanto que é o curso, tá? E tudo isso foi baseado, né? Tá lá escrito na norma. A norma também diz quando que um equipamento está desgastado, ele pode se desgastar a parede dele sem nenhum problema, né? Mas até um certo limite a norma fala que tem que ser trocado, né? Ou reparado. Então é isso, gente. A norma NR3 é longa, muito longa. Deixa eu pegar uma aqui só para vocês, só por uma questão de assim, ó. Eu recomendo um dia, né, vocês pegarem a NR13 e ler ela. É mesmo, é uma leitura boa, são 35 páginas. Né? São 35 páginas, né? Então, nós tivemos uma última mudança na NR13 aqui, no dia 9 de julho desse ano, né? Então, vamos ver essa portaria aqui, que eu realmente tenho que pesquisar, deixa eu ver aqui, que mudou essa portaria aqui. Vamos ver qual foi a última mudança na NR13. Mudou. Determinar conforme previsto, né, de 8 de novembro, que NR13 e seus anexos sejam interpretados conforme disposto na tabela abaixo, né? Tipo, nada que mude nossa vida. A questão dos organismos de inspeção, ó. Aqui, ó. Os estabelecimentos de empresas que possuem serviço próprio de inspeção e que optarem por aplicar metodologia de inspeção não intrusiva, né, conforme previsto pela norma, devem realizar uma inspeção piloto com acompanhamento em todas as etapas pelo organismo de certificação. Então, são aquelas empresas que têm internamente. Muitas grandes empresas têm. Então, se aumentou mais alguma coisa, sempre é bom
eu quero dizer assim, quando nós temos equipamentos que são enquadrados no onde a gente trabalha, a gente, por, por boa prática, deve pegar isso aqui e ler ela. Eu não vou ler isso durante a aula, tá? Não tem necessidade. Eu gostaria só que quem nunca teve o tempo, nunca teve a oportunidade, eu nunca lembrou mesmo, nunca quis, né? Porque às vezes a gente não quer mesmo ler, né? Vamos ser realistas. Aconselho vocês a pegarem essa norma, assim como na R12, que é uma parte mais fácil para todo mundo entender, né? Pegam a NR13 e leiam, tá? Ela fala, tem informações bastante úteis sobre todos os equipamentos de uma planta, desde a caldeira, porque ela fala do quê? Vasos de pré-caldeira, vasos de pressão, tubulações, tanques metálicos de armazenamento. Né? Então, ela fala praticamente por quase todos os itens de uma empresa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre permutadores. Né? Permutadores, pessoal, são equipamentos para efetuar a troca de calor. Né? Nós costumamos chamar eles de trocadores. Né? Mas o nome técnico dele é permutador. Entre duas correntes, né, existe uma diferença de temperatura. Então, tem uma diferença de temperatura entre as duas correntes e há uma troca térmica. Bem simples de entender, né? Nós temos aqui um esquema básico de um trocador de casco tubo. Ele tem esse nome, porque basicamente é um tubo, né, com duas tampas de veração, e dentro dele tem vários tubos menores, onde há uma troca, né? Por isso tem esse nome. É composto por esse equipamento, essas partes. Logicamente que esse trocador ele pode estar na vertical, ele pode estar na horizontal, ele pode ser de vários tipos construtivos, mas a, a, a finalidade acaba sendo a mesma. Nós temos as cabeças, né? Temos o casco, os tubos menores, as chicanas, que basicamente suportam os tubos, né? Entrada e saída de cada lado. Né? Então, é bem simples, a gente sabe de entender, de visualizar como funciona. Basicamente, eles podem ser de um passo de casco ou dois passos de casco. Aqui a gente fala assim, ó. Aqui é um passo, né? Pode ver, ó, temos um casco só, entrada e saída. Os dois líquidos trocam calor. De dois passos são assim, ó. Temos um passo aqui em cima, um tubo aqui em cima, ligado a outro tubo embaixo, que ele dá um outro passo. Né? Então, tem até 3 passos, 4. Nós temos, onde eu trabalho, tem equipamento que é 5 passos. Então, 5 desses tubos aqui, um em cima do outro, fazendo a troca de calor da glicerina. De novo, né? Que nós temos os pequenos tubos, né? Que geralmente dão o nosso principal ponto de problema e de manutenção e inspeção são os tubos, né? Os tubos e as chicanas, né? Então, o que passa pelo tubo troca calor pelo que está aqui nessa área. Na verdade, quando nós falamos de calor, né, existem 3 tipos de condução de calor. A gente fala que é a condução, convecção e radiação. Tá? Radiação, pessoal, o melhor exemplo que a gente tem é o seguinte: tem o Sol, não tem? O Sol tem uma temperatura, calor, né, ele gera calor. Se você colocar um metal no, no Sol lá durante um tempo, esse metal vai aquecer devido ao quê? A radiação do Sol, né? Então, isso é um exemplo de radiação. Condução, pessoal, é quando você pega uma chama, pega uma maçarico e aquece o material diretamente. Condução. Convecção é quando você está usando um maçarico num material e um outro material próximo dele esquenta devido a esse aquecimento. Esse convecção é uma maneira indireta de aquecimento. As vantagens da utilização dos equipamentos, né? O aumento da temperatura do fluido frio, sem necessidade de combustível, né? Então, você consegue ter um aumento de temperatura num determinado fluido
sem o consumo, sem a queima de combustível. Então, é uma maneira mais barata. É um fluido já processado seja desperdiçado para o meio ambiente. Então, imagina um fluido que ele terminou, ele já ainda está quente, ele já terminou o seu processo. Então, você aproveita esse calor para aquecer um outro fluido, né? Antes de jogar no meio ambiente, né? Pensou? Então, você poderia simplesmente perder esse calor diretamente no meio, não. Você está aproveitando esse calor, né, antes dele ser jogado de novo ao meio. Então, são as duas vantagens. Nós temos um comparativo, né? Sobre aqui, que é como assim? O que o comparativo diz, né? Se fosse lá na produção de gasolina, vou só ver aqui, produção de gasolina, a questão do sem o calor, sem o trocador e com o calor, né? A gente fala assim que poderia utilizar o mesmo processo com um trocador de calor envolvido, né? E sem o trocador de calor envolvido. Deixa eu ver se tem resultado aqui. Então, ó, ele deu um exemplo aqui, ó, no primeiro desenho. Aqui, ó, Q1 é o calor, a quantidade de calor envolvida, né? Q2, quantidade de calor perdida no tanque de armazenamento. Então, o que acontece? Aqui é petróleo, né? E aqui é uma torre de uma destilação, né? Então, saem vários produtos aqui. Um dos produtos que fazem aqui é a refinaria, é a gasolina, que sai quente. Aí esse produto sai quente por aqui e vai para o produto acabado, que é a gasolina. Quando ele entra aqui, ele está perdendo calor, né? Então, conforme a gente já faz, ó, o que acontece? Ó? O calor envolvido aqui passa, antes a gasolina passa pelo trocador de calor, né? Esse trocador de calor aquece já a carga da unidade de petróleo antes de entrar na torre, né? Depois vai para a gasolina. Então, aproveita-se o calor da gasolina já pronta para aquecer o petróleo antes de entrar na torre e assim perder menos calor no processo. Então, isso vocês já sabem, vocês trabalham em empresa que tem trocador, então vocês sabem a finalidade. Isso aqui é meio mais complicado de... aproveitando aqui, eu vi que o Heitor tá online. O Heitor, você pegou quantos dias de testado? Só para mim saber. 5 dias. 5 dias, tá? Tá tudo certo com segurança ou ele questionou alguma coisa? Não, tá tudo certo. Eu falei com a Cristiane só, tudo certo. Tá. Então tá bom. Então, é um exemplo, já falei aqui que está querendo dizer, né? Um outro exemplo, né? Então é só para caso. Não. Os trocadores de calor são classificados conforme essas três, né? Escoamento do fluido. O do meio não estou conseguindo ver, porque o meu computador está com uma tela preta bem no meio, que eu não consigo ver. Quanto à forma geométrica, tá? Pode ser em paralelo ou contra a corrente, né? A gente vai ver isso mais para frente também. Escoamento paralelo, escoamento contra a corrente. Escoamento paralelo são os dois fluidos, eles entram no mesmo lado e saem do mesmo lado. O contra-corrente são que um entra de um lado e outro sai do outro lado. São as entradas que são opostas. É isso que é o comparativo. Podem ser em série ou em paralelo. Em série significa que cada trocador passa uma vez, depois vai para o outro, vai para o outro. Né? Ou pode ser em paralelo. Né? Dois trocadores em conjunto que passam uma vez só na mesma quantidade e chegam até o final. Qual que é o melhor? Muito relativo, né? Não tem essa história. É o que vale é o processo. Em computadores em paralelos, a gente tem um volume maior, né? Porque você consegue dobrar o volume de troca aqui, né? Porque você tem mais equipamentos. Já em série, você tem você consegue aproveitar melhor o calor, né? Porque você consegue ter uma maior área de troca. Né? Então, são tipos, assim, cada particularidades, suas particularidades.
Nós temos aqui, ó, então todos esses aqui são considerados permutadores, ó. Os resfriadores, né? Os refrigeradores, os condensadores, os aquecedores, os vaporadores, os refervedores, o gerador de vapor e, por acaso, o permutador. Então, pessoal, cooler, né? Um cooler é só algo que mantém refrigerado, não dando mais refrigeração. Então, por exemplo, vou comprar um cooler. Um cooler nada mais é do que uma caixa de isopor, né? E isso na indústria também. Ele só mantém mais refrigerado conforme você entra lá dentro. Ele não dá mais, não refrigera, não mais aquele líquido. O que faz isso é o chiller, né? O chiller, ou uma geladeira, né? O chiller, ele troca calor e quando um líquido entra, ele troca calor e esse líquido fica mais frio ainda do que entrou. E são, assim, as particularidades, né? Refervedor é a mesma coisa, ou reboiler, né? O líquido, ele ganha mais calor, mais temperatura naquela condição. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos eles envolvem temperatura, todos eles envolvem questão de pressão, muitas vezes, e, consequentemente, todos eles são enquadrados aqui no objeto de estudo. Ó, só uma explicação. Resfriadores resfriam líquido ou gás com emprego de água, né? Resfriam também fluidos de processo, condensadores retiram o calor do vapor até a condensação parcial, aquece o fluido do processo utilizando, em geral, o vapor de água, né? São geralmente instalados em pré-aquecimento de unidades. Cede calor ao líquido do processo, vaporizando o total parcialmente. Aqui, ó. Gera vapor aproveitando calor excedente de um fluido do processo. E os permutadores, quando a troca é realizada entre fluidos do processo, visam principalmente economizar energia, né? Aproveitando o calor. Então, a intenção é economizar aquela energia que foi gasta na caldeira para fazer com a matéria-prima, ela queima, o trabalho, né? Então, todo deve ser aproveitado, né? Lembrando, o vapor, pessoal, ainda é considerado uma matéria-prima barata, tá? Em comparação com outros. Mas, mesmo assim, devido a questões de aproveitamento, deve ser o mais aproveitado possível. Então, essa é a principal finalidade aí dos permutadores, aproveitar o calor, produção de calor, apesar de você utilizar igual. Hoje, né, vamos pensar assim, né? Se queima um subproduto, né? Se queima bagaço na cana-de-açúcar. Para fazer, aí você trabalha para produzir vapor, né? Porém, nós já sabemos que existem N produtos que utilizam bagaço para produzir ele. Nós temos construção civil, nós temos alguns outros produtos que utilizam o bagaço da cana como matéria-prima. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer? A utilização de matéria-prima, de bagaço para queima, vai acabar diminuindo ou tendo que se reinventar novamente, como foi no começo, por essas questões. Vai ser mais vantajoso não queimar mais, você vai fazer outra coisa. Aqui são exemplos de utilização também. Né? Quanto à forma geométrica, né? Nós temos o casco e tubo, que foi esse primeiro. Temos os de placas, os famosos da Alfa Laval. Né? Os permutadores tubulares, os resfriadores de ar e os permutadores especiais. Então, aqui, ó, nós temos os primeiros, né? Os de casco e tubo. Tem várias siglas aqui, ó, né? De cada forma construtiva, A, L, né? Geometria, né? Então, RYS, que é o mais normal, nós temos aqui o BEM. Né? Então, tipo assim, não vamos assim falar sobre cada um deles, porque não é o caso. O que importa é conhecer e saber todas as partes de cada um que não muda, né? Cabeça, né? Casco, tubo, assim. Bom, nós temos aqui um permutador de casco e tubo. A gente vai falar sobre ele agora, né? Então, aqui está desmontado, né? Foi retirado o feixe de tubulação de dentro do casco para uma determinada inspeção, né? Ou provavelmente inspeção. Então, aqui nós temos aqui um
casco, tubo, só uma tubulação, né? Só o tubo, com as chicanas, né? Que são os equipamentos aqui estão em suspensão, e o espelho, né? Que é essa primeira parte aqui das tubulações. Então é isso aqui. Isso aqui, pessoal, dependendo do fluido que passa por aqui, se desgasta, devido ao atrito, devido à temperatura, devido a... Então, é o principal item que nós temos que fazer a inspeção, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso agora. Então, isso aqui é um gabarito, ó, estrutura para a montagem do feixe, né? É um gabarito para a montagem, ó, para vocês entenderem como se monta. Na verdade, deixa eu lembrar, deixa eu pensar como é que monta. Um feixe tubular. Então, monta-se todo, coloca-se todos eles aqui dentro, todos os tubos na posição, depois vai tirando esses feixes aqui e vão montando. Temos aqui os de placa, né, que são os mais comuns. Mais comuns, eu quero dizer assim, é que mais tem, assim, tem vários desses, né? Não que sejam mais comuns no geral. São mais numerosos, é a palavra certa. São equipamentos formados por placas superpostas, né, uma lado da outra, e comprimidas entre dois cabeçotes por meio de tirantes. Então, é basicamente muito simples, né? São várias placas aqui, cobertas de titânio ou outro componente, com uma vedação em volta, uma do lado da outra, né? Formando um caminho, né? E esse caminho, um líquido, em nenhum momento se encontra com o outro, né? Eles são sempre divididos por uma placa e outra, né? Então, esse aqui é o segredo da troca térmica, né? O calor fica ali, a temperatura fica trocada através da placa. Então, as partes, né? Os tirantes, as placas, né? As duas partes principais, temos os roletes ali em cima, as entradas aqui, são 12, né? Os parafusos de fixação. É muito simples, na verdade, né? É um equipamento muito robusto, não tem nenhum equipamento que vai ser, a manutenção diz aqui é limpeza, troca de cacheta, de vedação, né? É o que pode acontecer. E troca o reparo da placa também, conforme nós já comentamos em algumas aulas. Então aqui nós temos um exemplo de um permeador de placa, ó. Esse é bem grande, né? Bem diferente. Nós temos os trocadores bitubulares, né? São equipamentos muito simples, constitui de um tubo que pode ser aletado ou não, encamisado por outro. Então, é o mais simples de tudo, né? Então, nós temos um tubo que é encamisado por um outro tubo. O que é um tubo? O que é um encamisado, né? É um tubo dentro de outro tubo, né? Basicamente é isso. E o fluido segue um caminho, os dois fluidos seguem um caminho, e é feito um contato entre as paredes do tubo, né? E é feita uma troca de térmica ali entre os dois. Como eu disse, é o mais simples de todos. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó, dos bitubulares. Ó. Não tem feixe tubular, é só um tubo dentro do outro, dois tubos únicos, um menor e um maior. Os resfriadores de ar, pessoal, o maior exemplo que eu posso dar dos resfriadores de ar são as torres de resfriamento. Tá? Pode, né, geralmente ela pode ser considerada um resfriador de ar. Ela não é enquadrada na NR13, porque não tem pressão, né? Mas ela é considerada um resfriador ou um trocador de calor. Os componentes principais, né? Então, nós temos aqui a junta, né? Porque não tem como fazer uma vedação de aço com aço, né? Independente, eu preciso de um item vedante, que geralmente é utilizado essa junta, né? Pode ser N materiais, pode ser de papel, pode ser de papelão, pode ser de Teflon, etc, etc. Nesse caso aqui é de nitrílica, que é de borracha, né? Assim. Uma luva de aço galvanizado lá que faz as chicanas, o feixe tubular, né? E a base, que são os aços. Então, ele já fabriquei alguns desses, já ajudei a fabricar por aí na minha vida, né? Antiga profissão. São equipamentos muito fácil, rápido de montar.
a pior parte de você fazer planilha é você garantir que ele esteja em a inspeção e que tudo esteja certo. Porque alguns deles trabalham com uma pressão muito alta. Mas o processo produtivo é muito simples. Então, aqui é só mais uma foto de um exemplo de um empacador. Aqui é outro exemplo de uma cabeça, né? Você pega a cabeça. Provavelmente essa cabeça foi reprovada no ensaio, em algum ensaio, porque o nível de desgaste está muito alto. Né? A gente vai falar sobre isso depois. Né? Um exemplo de feixe tubular, né? Um retorno, né? Eles saem, entram na mesma direção que a saída e a entrada, né? Então eles retornam aquele lado. A quantidade de feixes é enorme, né? Mais um exemplo, né, de divisão, quer dizer que, ó, o que acontece? Provavelmente o lado daqui é a entrada e aqui é a saída. Então o feixe faz aquela volta que nós vimos aqui, né? Então ele entra por aqui, retorna e vai sair por baixo. Né? Volta aqui, esse exemplo. Temos de vários tamanhos, ó. Isso aqui é considerado um torrador de calor pequeno, tá? Que é 1 metro de comprimento. Então, aqui a categoria, ó, categoria 4, conforme a NR3, né? Então a gente tem que ver o que significa a categoria 4 na NR3, 1, 2, 3 e 4. Sujeira, ó, quantidade de sujeira, incrustações, né, devido a muita, o que está passando aqui? Ah, é água. Se for água, essa água está com muita incrustações de minerais, né? Então, tá, com o tempo causando isso. Essa água não está sendo tratada corretamente. Isso aqui é o principal problema da perca de capacidade de troca térmica. Tá? Só um pouquinho, gente. Chegou uma mensagem que eu preciso. Não, aproveitar e falar com vocês. Eu recebi um e-mail aqui de como ficou as aulas de vocês no ano que vem, em janeiro. Então é por isso que eu estou passando aqui, por isso que eu estou vendo aqui, para passar para vocês. Gente, seguinte, aproveitando o momento, a aula de vocês começa dia 16 mês de janeiro, comigo, né? Segunda a sexta, segunda, terça, quarta, todo dia. Comecei isso, né? Isso. Começa, né? Todo dia. Segunda, dia 16, 17, 18, 19, 20. E dia 21, sábado. Depois é o Milton com vocês, né? Sempre. Só até sexta. Eu tenho hora. De novo com vocês dia 27. Depois, no outro sábado, sou eu de novo também. Aí terminamos no dia 4 de fevereiro. É a minha última aula com vocês. Então, fevereiro, né, janeiro inteiro praticamente. Depois é o Milton. Depois o Milton vai com vocês até o final. Então, janeiro, pessoal, a partir do dia 16 de janeiro, tem aula todo dia, tá? À noite. Então, tem aula uma ou outra sexta-feira que eu estou vendo aqui. Mas, no geral, tem aula todo dia. Então, depois, vocês devem receber essa informação no grupo, mas o primeiro dia de aula de vocês é dia 16 de janeiro, comigo. Tá? Por favor, compareçam. Beleza? Então tá, então vamos continuar aqui. Então, são mais exemplos, ó, né, de formas construtivas, de inspeções, né? Isso aqui você, né? Então, nós temos um exemplo, como a classificação. Ó, a classificação tema, né?
o tema recomenda a seguinte padronização, né? Quando a gente fala assim, o ideal é que nós temos uma padronização de tudo que é possível, né? Então, tem uma padronização de trocadores de casco-tubo, né? Que são seguindo essa norma, tamanho, D, L, tipo, né? Então, o D, né? Diâmetro nominal do permutador, correspondente ao diâmetro interno do costado. Então, diâmetro interno D. L, comprimento nominal dos tubos, né? O tipo, né? Igual está aqui, nossa, nessa imagem. E o último lá, XYZ, qualificação correspondente à extremidade frontal, casco e extremidade de ré do permutador. Então, nós temos um exemplo aqui. Esse aqui, ó. Permutador com espelhos fixos, carretel e tampo de carretel removíveis. Então, sai dos dois lados, ó. Aqui sai e aqui também sai. Cabeçote de retorno boleado. Boleado quer dizer isso aqui, ó. Né? Que está reto, tem bola, tem, né? Dois passes no casco, né? O que significa dois cascos? Ele vai e volta, né? Tem 33 tubos de 1/8 de diâmetro interno, né? E 8 polegadas de diâmetro externo. Tamanho, né? 33,96, tipo AFM. Uma coisa maravilhosa. É isso aqui. Você pedir um desse para um fabricante, ele vai fazer para você. Aqui nós temos um outro exemplo, então, pode ver que já muda um pouco a configuração, ó, desse para esse. Então, isso aqui é importante, tá? Às vezes a gente pega, né, um trocador que tem lá a junta, né, um monte de juntas com um monte de detalhes, por quê, né? Então, essas juntas, né, são assim por causa disso aqui, ó, número de passos do fluido nos tubos, né? Número de divisões. Então, aí nós temos aqui, o divisor geralmente é uma divisão, é uma chapa que divide essa face dessa face, né? Temos dois passes, né? Três passos, não, dois passes, de quatro passes, seis passes e oito passes. São as formas. Né? Então, nós temos aqui o espelho estacionário e o espelho da tampa traseira, né? São duas situações diferentes. Espelho estacionário, como a gente fala, a gente não raramente se mexe, e a tampa traseira que a gente mexe. Então, ó, quando a gente tem duas situações, quando a gente tem dois passes, geralmente o espelho da tampa traseira não a junta com o normal. Já a junta tem essa divisão. Então, geralmente a junta do espelho estacionário é que dá mais trabalho para fazer. Né? Já a junta traseira é mais tranquilo de se fazer. É um saco cortar junto aqui. Então, isso aqui é importante. Hoje no Brasil, pessoal, nós avançamos muito assim em tecnologia de padronização dos equipamentos e assim por diante, por causa da Petrobras. A Petrobras, pessoal, ela basicamente ela formou hoje tudo que a gente sabe sobre normas, equipamentos e padronização de equipamentos. Tá? Então, ela ainda é a que mais sabe, que mais controla a questão de trocador de calor, devido aos seus processos de revestimento, de refinaria, né? Refino de material. Beleza. Então, vamos lá. Então, quais são os materiais que devem ser construídos no trocador de calor? Né? Os espelhos só podem ter revestimento anticorrosivo. Então, os espelhos, pessoal, são as duas camadas que a gente consegue ver, né? Que ficam ali à entrada do feixe tubular. Né? Para os espelhos com revestimento metálico anticorrosivo, admite-se aprovação prévia da Petrobras. Então, na verdade, aqui são mais para ela, né? Tem as normas para a STM, né? Deixa eu achar aqui ó, a parte mais comum. Aqui. Temperaturas limites de utilização. As temperaturas limites de utilização de materiais para permutadores de calor devem obedecer os valores da tabela abaixo.
Então, gente, nós temos aqui, ó, por exemplo, se tudo for de aço carbono, aço normal, estrutural, que é o A36, né, geralmente, né, partes pressurizadas até 150 graus, né? Então é o limite de temperatura que a gente pode utilizar. Quando não tem pressão, 530 graus. A temperatura já aumenta bastante. Quando nós temos partes aqui, ó, aços liga, né? Liga de mobilidade, por exemplo, já aumenta para 500 graus de utilização com pressão, né? Já aqui não muda, não tem nenhuma diferença. Então, ácido oxidável, ó, 600 graus. Quando vamos utilizar aqui um 304, que é o mais comum, né? 600 graus com pressão e 800 graus quando não tem pressão. Então, são equipamentos para fazer realmente uma troca muito alta. Vocês podem observar o seguinte, pessoal. Qual que é a temperatura do vapor? Né? Vocês devem imaginar quanto que é. Se alguém quiser falar, pode falar. Mas observe que aqui, ó, não tem nenhuma, não chega em nenhum ponto aqui. Qual é a temperatura do vapor? Algum. Quem quer arriscar? 100 graus? Não, a temperatura do vapor na caldeira. Não a temperatura que a água vira vapor. Próximo a 300 graus, professor. Muito bem, obrigado. Então, observa o seguinte, ó, quando eu faço esse trabalho aí, um trocador utilizando vapor, né, já o vapor, eu não posso utilizar o aço normal, ó, com pressão, né, porque 150 graus só ele suporta, só quando é não pressurizado. Então, essas são informações importantes para vocês saberem a diferença. Não precisa decorar isso aqui. Imagina, a ideia não é essa. A ideia é vocês saberem essa informação. Que quando nós temos um trocador trabalha a temperatura com pressão, a gente tem que levar em consideração a pressão. Se não for pressurizado, não, beleza, 530, o vapor é 300 graus. Então, está bem longe da margem. Estou indo aqui, porque essa parte aqui vai chegar lá no outro. Essa parte aqui eu quero falar. Vamos falar sobre os feixes tubulares agora. Então, comprimento de 6 metros ou múltiplo desse valor. Então, observa, um comprimento de 6 metros, deixa eu ver aqui, ou múltiplo desse valor. Então, ser múltiplo de 6. O diâmetro nominal dos tubos para permutadores de calor corresponde, né, em média aqui, agrega-se, na maioria dos casos, tubos de 3/4 a 1 polegada. De acordo com a norma TEMA, o passo mínimo a ser especificado é de 1,25 vezes o diâmetro nominal do tubo. É usual serem especificados passos de 1,25 para tubo de 3/4 e 1,5. A gente vai ver o que significa daqui a pouco. Então, os arranjos, né? Os tubos podem estar nesses seguintes arranjos, né? No triângulo rotacionado, quadrado rotacionado, né? A disposição em triângulo permite um maior adensamento do feixe de tubos, pois para o mesmo passo consegue-se acomodar um maior número de tubos em um feixe com o mesmo diâmetro. Essa distância, observe aqui, ó, que a distância central aqui é muito menor aqui, ó, quando é triangular. Quando é quadrado, a gente tem uma área muito grande também. Essa maior compactação aumenta a turbulência do fluido no casco, melhorando a coeficiente de troca térmica, aumentando também a perda de carga e dificultando ou impossibilitando a limpeza externa do feixe, né? Quando o fluido recomenda-se empregar a disposição em quadrado, com fileiras contínuas através de todo o feixe para permitir a limpeza mecânica da superfície externa do tubo. Então, pessoal, o que é? Eu quero falar o seguinte: por que você abre? Às vezes vocês veem, vamos gatear um trocador. Aí vocês abrem a forma que está a tubulação e falam assim, nossa, mas que estranho que está isso. Por quê? Porque ele foi feito dessa maneira,
visando a limpeza, né? Desse jeito aqui, há uma troca térmica muito melhor. Porém, impossibilita a limpeza dentro dessas, né, dessas pequenas partes aqui. Desse lado aqui, eu tenho uma eficiência menor. Só que se eu tenho um fluido que é muito viscoso, que tem, né, eu consigo realizar a limpeza, o jateamento por fora aqui do tubo. Essa aqui que é a regra, a mandada, né? A gente tem que entender. Os tubos para permutadores têm as suas espessuras padronizadas pela classificação BMG, que relaciona o número inteiro a uma determinada espessura. A tabela abaixo mostra. Então, nós temos aqui a espessura, né, BMG, e aqui o T, que é a espessura em polegada, tá? Índice de polegada. Então, tipo assim, ó, quanto maior o número, menor a espessura. Então, 10 seria a maior espessura, e seria uma espessura de polegada de 2 milímetros, mais ou menos. 0,1 vai dar 2 milímetros de espessura. As espessuras empregadas sempre que possível para tubos lisos são as na tabela abaixo, né? Então, cobre ligas, aço carbono ligas, né? Então, vai ser a 14 de 3/4 e 12 de 1 polegada, né? 0,95. Chicanas, eu não vou falar muito, tem a função de promover um maior tempo de permanência e maior turbulência para o fluido do casco. Então, gente, nada mais é como se fosse uma porteira, uma porta, né? Que tem a função do fluido ficar mais tempo dentro do tubo, do casco, né? E, consequentemente, melhorar a troca térmica. Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Espelho fixo. Bom, nós temos dois exemplos, tá? Nós temos aqui, ó, os permutadores com espelho flutuante, a gente fala assim, né? O que é o espelho flutuante? Ele não está preso aqui no casco do tubo, ele está totalmente solto, ele é encaixado aqui. E nós temos o espelho fixo. Observe o seguinte aqui, ó, ele está totalmente fixo aqui, ó, na parede do casco, ó, está soldado aqui. Isso aqui é a diferença. O feixe de tubos é fixado ao casco por meio de solda, né? Então, num espelho móvel, né, espelho flutuante, você consegue arrancar todo o feixe dentro do casco para efetuar a limpeza. Já no fixo, você não consegue. Né? Esse aqui é o exemplo de um fixo. Você não consegue ter acesso lá dentro. Está bem entupido, hein? Olha. Está bem sujo isso aqui. Né? E o espelho flutuante, né? Ó, né? Essa é a diferença. Então, essa aqui é um exemplo de feixe flutuante, né? A gente consegue ter acesso, arrancar todo o feixe dentro do trocador para limpeza, inspeção e assim por diante. Tubo em U, né? Que é conforme eu expliquei, ele vai e volta, né? Entrada e saída, utilizando o mesmo tubo. As principais vantagens desse equipamento. Isso aqui é importante. Por que a gente fala sobre isso? Por que nós devemos, assim que possível, utilizar esses equipamentos ou sugerir esses equipamentos, né? Custo geralmente menor, né? Muito mais fácil você colocar ele lá do que tentar fazer um outro processo para aquecer ou para resfriar um determinado item. Melhores coeficientes de película proporcionando pela alta turbulência e melhor recuperação térmica, né? Não exige espaço muito grande para desmontagem, né? Nós estamos falando sobre os de placa agora, né? Nós estamos falando sobre me confundi. Nós acabamos por aqui sobre o casco tubo, a gente vai falar sobre os de placa agora, que são os alfa laval. Maior flexibilidade proporcionada pela facilidade de adição ou redução de um certo número de placas, né? Maior facilidade de limpeza ou substituição proporcionada pelo rápido acesso a qualquer placa, né? Você tem lá 500 placas, mas você consegue identificar rapidamente qual está com vazamento.
Impossibilidade de contaminação entre as correntes fluidas, pois os vazamentos ocorrem sempre no meio externo. Então é o seguinte, geralmente o que acontece? O vazamento ocorre na vedação, né? O vazamento por contaminação, você consegue, você só, não é vazamento, né? Aí é contaminação. Aí você só consegue identificar devido à análise dos fluidos, né? Mas ele está falando aqui o vazamento mesmo. Desvantagem. Apresenta as limitações quanto à pressão máxima de trabalho, né? Então, a pressão máxima de trabalho aqui, ó, é de 21 kgf, né? E com a temperatura máxima geralmente é 256. Então, é menor. A temperatura de trabalho e a pressão é menor do que um casco tubo. Além disso, não são indicados para trabalhos que envolvam mudança de fase. Que mudança de fase? Fase líquida para gasosa. Essa é ideal que não seja utilizado para esse processo. São equipamentos muito simples, constituídos de um tubo que pode ser aletado ou não, né? Encamisado por outro, né? São os bitubulares, né? Que nós já... Esse aqui. Então, ó, tem um tubo maior e outro tubo menor por dentro, né? Então, aqui está a entrada do tubo interior, aqui está a entrada do tubo exterior. Tem toda essa área aqui para fazer a troca térmica, né? Então, enquanto eles seguem o mesmo caminho e vão fazendo a sua... equiparando as temperaturas aí com o tempo. Então, é o mais simples que tem. Devido ao diâmetro reduzido de ambos os tubos, eles são adequados para a utilização em pressões elevadas, pois não exigem grandes espessuras. São adquiridos na forma de módulos que são montados, né, podendo se ajustar à área de troca térmica com relativa facilidade. Então, você compra lá um determinado tamanho e você diminui e aumenta ele. É sempre possível fazer com que os fluidos circulem contra a corrente, obtendo-se o máximo rendimento térmico. Então, se os fluidos trabalham em paralelo, né, há uma menor troca térmica, rendimento. Se os fluidos trabalham contra a corrente, há uma melhor troca térmica. Isso em qualquer equipamento. Resfriadores de ar, né, não vamos se atentar a isso. Vamos agora sobre manutenção. Manutenção não tem muito assim, segredo, né? O principal tipo de manutenção que nós temos é a limpeza dos feixes de tubo, né? Através de ou hidrojateamento, ou quando o negócio está muito feio mesmo, essa aí, ó, chama-se turbinadeira, né? Como é que você identifica consegue identificar que um equipamento desse precisa de limpeza? A sua característica, a sua temperatura de trabalho, né? Se com o tempo a temperatura dos líquidos começam a não haver mudanças, quer dizer que o líquido não está conseguindo mais fazer a troca térmica. Então, você tem que fazer uma limpeza, ou essa limpeza do feixe, ou a limpeza do casco, tá? Tem que ser avaliado. Quando se trabalha com água de resfriamento muito suja, como é frequente em sistemas abertos, consegue-se reduzir o trabalho de manutenção através da inversão periódica, né? Vamos fazer uma limpeza, né? Essa operação, conhecida como black wash, é realizada através de uma simples manobra de válvulas e desaloja partes de detrito. Então, quando você tem lá você faz um reprocesso, né? Você retorna a água para tentar retirar a limpeza. Razões para inspeção e planejamento, né? Nós temos aqui a execução. Atentar para regiões críticas do equipamento, conforme o histórico e observações indicarem. Pessoal, vamos lá. Aí vai cair o seguinte. Quando a gente fala de equipamento que trabalha com pressão, a gente tem que se atentar à NR13. E a NR13 fala o seguinte, que todo equipamento que tenha pressão que se enquadra nela precisa ter um prontuário. Né? Prontuário nada mais é do que um registro da vida daquele equipamento. Como assim, professor? Tem um equipamento, ele está aqui. Né? Se ele trabalha com pressão, ele tem que ter uma válvula de segurança, tem que ter um sistema de segurança. Geralmente é uma válvula de segurança. Então, esse prontuário indica quantas vezes essa válvula de segurança já foi calibrada, quanto que essa válvula está regulada para abrir, né?
quando foram feitas as inspeções de espessura desse equipamento, né? E esse é o histórico que é importante para um equipamento que trabalha com pressão. Quem pode fazer a inspeção? A inspeção qualquer um com conhecimento técnico na norma pode fazer. Tá? Um técnico mecânico pode fazer? Eletromecânico pode fazer? Pode fazer. A inspeção. A validação do prontuário, que é falando que aquela inspeção está certa e que está apta ao funcionamento, só para um PH, pessoal habilitado, que geralmente é um engenheiro mecânico. Né? Ele que valida, conforme o que foi obtido, que aquele equipamento está em ordem. Tá? Então, é isso que está falando, observações de carga. Condensadores apresentam um processo corrosivo mais severo, né, na região da entrada da carga. Deixa eu ver aqui as fotos. Então, a gente tem que fazer uma inspeção no feixe, né? Relatórios de inspeção anteriores. Então, quando você vai fazer uma inspeção, você tem que saber o que foi visto anteriormente, né? Como tudo na vida, né? Os feixes tubulares têm uma vida útil prevista, né? Onde já foi feito o reparo ou alguma remoção do componente, né? Tipo de deterioração esperada, o que você espera que aquilo lá se deteriore, lista de serviço de parada, né? Então, vamos lá. Você fez os desenhos, né? Com o tempo, as normas de construção, histórico de normalidades, tudo isso. Toda a questão de segurança, né? Proteção do trabalho, porque geralmente tem espaço confinado, requer seus riscos. Iluminação, então essas partes aqui não. Roteiro de inspeção em uma operação, inspeção externa, né? A inspeção interna, agora a opção externa. Observar as condições físicas dos seguintes itens, né? Pintura do equipamento. Verificar a ocorrência de falta de aderência, empolamentos, espoamento, descascamento, arranhões, fendilhamentos, impregnação. Tá. Pessoal, vou aproveitar isso aqui para entrar num item, tá? Por que está escrito isso aqui? Porque, lembrando, muitas pessoas, muitas empresas prestam serviço, né? Nós estamos no interior do Brasil, né? Paraná, mas é o interior do Brasil. Mas muitas das empresas de inspeções, né, querem servir e fazer serviço para a Petrobras. A Petrobras, né, ela, devido à necessidade, há tempos atrás, ela criou a necessidade de treinar e qualificar inspetores de pintura. Por quê? Porque o peixe fica no mar, lá, sal, maresia, então o negócio, né? Então tem que ter uma pintura e ter um cuidado maior. Nós aqui, onde eu trabalho também é assim, não é diferente. Nós não temos esse cuidado. Nós sabemos qual que é a finalidade da pintura. Por que nós pintamos aqui para deixar ele bonito? Não. Né? Nós pintamos o equipamento para que nós não temos pontos de corrosão e oxidação nele. É por isso que nós pintamos o equipamento, uma camada protetora. Aquela camada de tinta que nós passamos no equipamento metálico é para isso. Né? Então, a primeira inspeção que você vai fazer no equipamento desse é isso. Quando o equipamento não tem pintura, num determinado local, é o primeiro ponto de oxidação externa. Né? Isolamento térmico deve ser avaliado quanto à sua integridade física e também quanto à possibilidade de penetração de umidade. É uma outra coisa. Né? Por exemplo, o isolamento térmico, pessoal, é para você proteger para quem está trabalhando, não é o equipamento. É a temperatura do equipamento ficar isolada e não vir para os operadores. Tá? Dispositivo de aterramento, no caso tiver, né, então são o que você vai verificar: pintura, isolamento, aterramento, casco. Verificar a liberdade de dilatação do casco. Verificar a possibilidade de cargas atuando indevidamente sobre o permutador, né? Falha em suportação de linhas, dilatações normais, quer dizer, está puxando, sabe quando a linha está puxando a bomba, tipo o mosaico que vocês têm aí? Então, é aquele lá. O lá também tem, tá? Não faz nada. Verificar sinais de avaria nos berços de suportes, verificar parafusos e portas soltas, verificar vazamentos e possíveis danos decorrentes, juntos de expansão. Medição de espessura. Pessoal, vamos lá. O medidor de espessura por ultrassom é um aliado de qualquer empresa que tenha processo de solda ou qualquer outro processo ou tubulações.
nós temos que ter o hábito de, assim que possível, manter o registro de espessura nos equipamentos. Exemplo, pessoal. Temos quilômetros e quilômetros de linhas aí onde na usina de vocês. Aí uma linha história. Beleza, vocês vão lá, vão reparar, sem nenhum problema. O trabalho nosso é esse. Né? Só que nós temos que ter, igual a parada agora, provavelmente vocês vão trocar algumas linhas, por questão de desgaste, né? Se tivéssemos aí uma periodicidade de inspeção nas tubulações, talvez a gente conseguia saber mais quanto tempo uma linha ia suportar e conseguir fazer trabalhos mais pontuais. É só uma observação, porque igual, nós fazemos isso em algumas linhas onde eu trabalho. Mensalmente a medida de espessura delas. Né? Por causa. Quase quase a diferença. Mas mensalmente é uma ação preventiva, né? Vem lá uma ordem, medição de espessura nas tubulações. Né? E vem as tubulações. A medição de espessura deve ser realizada em conformidade com o procedimento, né? Os pontos de medição devem ser sempre os mesmos, então sempre estão marcados lá com uma fitinha, para que as taxas de desgaste possam ser calculadas com maior precisão. Essa precisão é necessária para o cálculo da vida remanescente. Após a verificação das espessuras, os pontos de medição devem ser protegidos contra a corrosão de novo. Então é passado uma graxa. Pressão na abertura do equipamento. Né? Você vai avaliar se está corrosivo por dentro, né? Pressionar visualmente os tubos, né? Então, em termos corrosão, erosão, corrosão galvânica, erosão, você vai olhar o tubo. Né? Então, aqui com ele fora de operação. Não, vida residual do casco, né? Então, a espessura é a seguinte, ó. Vida residual, né, é igual a espessura atual menos a espessura mínima mais a taxa de corrosão, né? Então, onde, né? Espessura atual, espessura medida em milímetros, na seção mais fina. Então, você for lá medir um trocador de calor lá, ou, né? E deu a espessura mais fina. Você mediu 20 pontos, para pegar a menor. Espessura mínima requerida, espessura mínima calculada de acordo com a norma. Quando tem um equipamento que, pelo menos, né, tem que ser assim. O prontuário do equipamento me fala qual que é a espessura mínima daquele equipamento. Quando ele saiu da fábrica, novo, zero, bala, ele já sai com essa informação. Então, essa informação ele tem que estar no prontuário e visível nas plaquetas de identificação do equipamento. Taxa de corrosão, valor calculado conforme a fórmula abaixo. Né? Então, nós temos aqui, ó. Primeiro a gente vai achar a taxa de corrosão. A espessura atual menos a espessura anterior, período de tempo entre as medições. Então, tipo assim, você mediu atual aqui deu 10, por exemplo. A espessura anterior deu 10,4. Né? Período de tempo entre as medições. Né? Então, deu 1 ano, por exemplo. Então, deu 0,4. A taxa de corrosão, que é milímetros por ano. Então, você vai fazer essa conta aqui, né? E vai descobrir quanto indivíduo ainda tem essa tubulação. Vida residual, anos requeridos. Essa cálculo aqui serve para qualquer equipamento da NR13, tá? Qualquer tubulação sob pressão, qualquer coisa, você usa essa mesma conta aqui. Teste hidrostático, né? Tem uma norma, a Petrobras segue essa norma aqui, ó. Qualquer equipamento que a gente fabrica para a Petrobras segue essa norma aqui, ó, para teste hidrostático, né? N2269. Cada circuito do permutador deverá ser testado alternadamente, com a pressão 1,5 vezes a pressão do projeto, correspondente a mantido por um período mínimo de 30 minutos. Né? Então, se for projetado lá 10 quilos, 10 quilos, você vai colocar 15. Né? E tem que manter durante 30 minutos. Ai, ai. Sono.
Não vai acabar, não? Então, aqui, pessoal, são exemplos das inspeções. São as fotos agora. Você vai ter foto, né? Acabou. Então, ó, são fotos de inspeção, né? Então, onde consegue retirar todo o feixe tubular para jateamento interno e externo, né? Ó, isso aqui foi o quê? Dilatação, ó. O calor foi tão grande que houve uma dilatação do feixe, né? Ou foi uma questão de movimentação, independente, mas houve um dano no feixe tubular, né? Então, esse feixe tubular aqui está condenado. São aqui, ó, categoria, né? Categoria 3, que é a norma. Nós temos aqui os olhares, não, as franges. De novo, mais uma cabeça, né? Duas saídas. Processo de solda. Você pode soldar fazer um reparo? Pode, cara. Você pode fazer um reparo. Desde que esse reparo seja qualificado pelo procedimento de soldagem, né? E que depois do reparo ser feito feito um teste hidrostático novamente no equipamento, né? Conforme anteriormente, mas poder pode. Ó, torto. Informação, né? Olha que lindo. Nossa, que maravilha. Então, pessoal, isso aqui é causado por quê? Água, né, sem tratamento, né? Ó, essa incrustação aqui é feita por isso. Tubulação, tem até a folha, que é lindo. Esse tipo de Dobramento. trocador não tem na usina, professor. Oi? Esse tipo de trocador e feixe tubular não tem na usina lá. Então, eu imagino que tem. Eu não vi, né? Mas assim, pelo processo. Lá na destilaria, lá, ele faz troca térmica do vinho com a vinhaça. Aquece o vinho e esfria a vinhaça. Sim. Informação, proteção, ó. Travamento de junta de expansão para transporte, né? Então, todo mundo, expansão é um equipamento que a gente usa para vibração aqui. De novo, inspeção. Isso aqui é uma torre de esfriamento, como seria, só que ao contrário, né? É um girador. Aqui, ó, que lindo, né? Deterioração, né? Então, ó como está deteriorado esse equipamento, devido à vida útil dele, né? Mas aqui está um pouco exagerado, né? E pintura para proteção. Pessoal, então, ó, olha que coisa, vou para finalizar aqui essa parte até o intervalo. Gente, pintura, né, é um item que aumenta a vida do equipamento em anos. É muito recomendado, feito de uma maneira correta. Então, vocês observam o que é a maneira correta. Você pode pegar qualquer equipamento e pintar ele? Pode. Mas o principal é tratamento de superfície. Tá? O ideal é que, igual esse equipamento aqui, ele ter sido jateado, né? Depois passado um fundo, depois passado a tinta resistente àquele determinado fluido ali. Vale a pena cotar e ver a possibilidade se tem esses equipamentos assim internos que resistem à tinta. Porque a tinta, igual eu disse, ela não é questão de estética, né? Ela acaba sendo depois, mas ela não é uma questão de estética. É uma proteção contra o meio e contra a oxidação, contra tudo. Tanto externo como externo. Externamente, pessoal, vou pintar o equipamento aqui para evitar corrosão. Não precisa jatear. Só uma lixa mesmo, tirar toda a sujeira, você consegue. Pintar aquilo. Pessoal, mas tem o calor. O equipamento é muito quente. Tudo bem, então não tem como pintar porque só com tintas de alta temperatura. Mas temos tintas de alta temperatura que suportam quente. Por exemplo, pessoal, tem uma tinta prata, que eu não sei qual é o nome dela. Tipo bem dourado, bem prata mesmo. Tinta alumínio.
É alumínio, mas é um nome certo. Eu não lembro qual que é o nome da tinta. Que eu lembro que quando a gente fabricava, quando eu trabalhava em uma fábrica, a gente fabricava coisa para bateria, de bateria, aqueles fornos de bateria, era tudo pintado de Sakura aí. Esse alumínio, essa prata aí. Que aguentava a temperatura até 400, 500 graus, aguentava aquele negócio lá. E era uma mão que dava assim, e meio bem malemazona, e o negócio aguentava, né? Então, tipo, eu ainda vou lembrar o nome desse negócio. A gente usa ela nas válvulas de vapor. Então, eu acho que é isso aí mesmo. Acho que eu não consigo conseguindo lembrar o nome técnico, o nome certinho dela. Tem um nome, mas não consigo lembrar. Mas tem. Mas o que eu quero só que fique assim como uma boa prática ou até mesmo um objeto de estudo no futuro é essa questão de pintura de equipamento, tá? Igual eu reparei que quase nada é pintado, ou já perdeu a pintura, na verdade, né? Essa é a palavra certa. Podia voltar essa prática. Só vou intervalinho de 10 minutinhos, 8h35 nós voltamos, tá? Então, uma água.